Amanhecer de uma nova era. 9. O grande desafio. Sem qualquer dúvida, a fim de que o mundo se transforme, é necessário que haja modificação do ser humano para melhor, por ser a célula-mãe da sociedade. Enquanto mantiver a enfermidade espiritual resultante do atraso evolutivo, nenhuma força externa conseguirá alterar a marcha moral do planeta, desde que os seus habitantes recusem-se à transformação interior. Os momentos que vivemos são de esforço autoiluminativo, graças às revelações que descem à Terra com maior frequência e às informações seguras em torno do processo de mudança, oferecendo a visão do futuro que a todos nos espera. As lições do Mestre de Nazaré, desde há 2000 anos, convocam-nos ao procedimento moral correto, à convivência pacífica e ao cumprimento dos deveres de solidariedade e de apoio aos que se encontram na retaguarda da ignorância, ou sofrendo os necessários fenômenos de recuperação pela dor, mediante os testemunhos por meio das experiências aflitivas. Cada um deve preparar-se para acompanhar a marcha do progresso, integrando a legião dos construtores do novo período da humanidade. Esse trabalho eficiente vem sendo realizado em diversos segmentos da sociedade que desconhece a realidade espiritual graças ao fenômeno da Lei de Desenvolvimento Ético-Moral. Entre os espiritistas, no entanto, deve ser maior a contribuição renovadora porque estão informados das ocorrências impostas pela lei que já não podem ser postergadas. Anunciado por Jesus, esse período de transição, tanto como referendado pelo Apocalipse, narrado por João Evangelista e os profetas que se manifestaram a esse respeito ao longo da história, chega o momento de cumprir-se os divinos desígnios que reservam para a terra generosa o destino regenerador, sem as marcas do sofrimento na sua feição pungitiva e desesperadora. As forças do mal, porém, teimam em manter o quadro atual de desolação, ao lado dos abusos de toda a ordem, porque pretendem continuar explorando psiquicamente os incautos que se lhes vinculam por meio dos hábitos doentios em que se comprazem na ilusão material. A morte, inevitável, porém, a todos arrebata, e quando despertam no além-túmulo, estorcegam na realidade, lamentando os equívocos e necessitando de oportunidade para a reparação. Essa não mais se dará no planeta que deixará de ser de provas, mas em outro de natureza inferior, onde se deverá expungir a maldade e a falência moral, em situação muito aflitiva e mais amarga. A mediunidade a serviço de Jesus tem sido instrumento precioso para que as informações seguras em torno da vida e da imortalidade despertem os que dormem ou negam-se a entender o fenômeno da grande mudança, devendo ser arrastados pela força do exílio que os conduzirá a outra dimensão inelutável para aprender a respeitar as leis soberanas. Meditamos sobre essa conjuntura durante os minutos que precederam a reunião pública, dedicados ao estudo do Espiritismo, mediante programa de temas muito bem elaborado, objetivando o conhecimento da doutrina e assimilando seus valiosos recursos libertadores. Encontrávamos-nos todos na sala, acompanhando a abertura da aula-palestra aos cuidados de devotado servidor do Evangelho, cuja vida era toda um rosário de feitos enobrecedores. Terminada a prece, e quando se preparava para a explicação, ouviu-se um som surdo e percebemos que no auditório
uma senhora atormentada tombara da cadeira e, numa verdadeira crise histérica, pôs-se a gritar. Entidade perversa que se lhe vinculava constringia as glândulas do aparelho genital e golpeava-lhe o útero, produzindo-lhe inenarrável sensação de desespero, ao tempo que a tomou num grosseiro fenômeno de incorporação mediúnica. O tombo imprevisto e a crise histérica inabituais naquele recinto dedicado à elevada espiritualização das criaturas causaram compreensível mal-estar na assistência. Pessoas gentis, mas precipitadas, levantaram-se com ruído, procurando erguer a senhora, sem qualquer habilidade para cometimento de tal natureza. Houve, inevitavelmente, um pouco de pânico dispensável, quando membros adestrados da entidade acercaram-se da paciente agitada e, em descontrole emocional, aplicando-lhe passes e falando suavemente ao seu perseguidor, que se encontrava sob comando mental de um dos rabinos combatentes do lado de fora. Deseducada e neuropata, a enferma visitava por primeira vez a sociedade espírita e logo se permitiu a passividade do obsessor em simultâneo ao seu problema orgânico. De igual modo, Dr. Bezerra cercou-lhe e dialogou com austeridade com o causador do lamentável espetáculo, orientando-o convenientemente e afastando-o da instrumentalidade mediúnica conturbada. Os passes calmantes refrigeraram a visitante, que se asserenou e, recompondo-se, voltou a sentar-se amparada pelos auxiliares vigilantes, sentindo-se algo desconcertada. Nessa hora, a gritaria exterior evocava a selvageria de seres primitivos, enquanto as suas armas alcançavam as defesas da instituição, sem causar-lhe qualquer dano. Repentinamente, ampliando o som estridente e perturbador das tubas, escutou-se estranho eco de instrumento para mim desconhecido, que produzia significativo mal-estar pela carga vibratória que exteriorizava. Escutei o dedicado irmão Petitinga dizer: é o som do chofar, um chifre de cordeiro soprado com vigor, utilizado pelos hebreus desde recuados períodos durante as batalhas, como também nas cerimônias religiosas. Nos cultos é tocado após a leitura da Torá e é considerado um dos mais antigos instrumentos de sopro que se conhece. Possui vários tipos de comando ou toques, com significados especiais. Este que ouvimos simboliza ameaça, momento de combate ao inimigo. Com aquele acontecimento, esperavam os verdugos da paz conseguir gerar desarmonia e medo no ambiente, permitindo a entrada da malta que provocaria desordens de várias expressões. Embora os encarnados não ouvissem nem vissem o que tinha curso no mundo espiritual, experimentavam as sensações defluentes da agressividade dos inditosos perseguidores, ao mesmo tempo que podiam entrar em sintonia com as suas manobras perversas, empesteando a psicosfera e criando situações embaraçosas, como por inspiração malsã, induzir enfermos mentais, familiares e pessoas desajustadas e empurrá-los para a agressividade ou o desrespeito contra aqueles que se candidatam às experiências iluminativas. Felizmente, as providências imediatas restabeleceram o equilíbrio ambiental, anulando as possibilidades da invasão. Percebendo a preocupação do mentor, escutamo-lo anunciar ao caro hermano e à nossa equipe: necessitamos reforçar as defesas. Concentremo-nos em Jesus, pedindo-lhe que nos auxilie com a presença da falange dos construtores de nossa esfera. A aula prosseguia e o auditório encontrava-se atento.
Nosso grupo de trabalho e o diretor espiritual da sociedade permanecemos concentrados, orando com verdadeira unção e absoluta confiança no Mestre incomparável. De um para outro momento, vimos descer uma luz poderosa que tomou todo o ambiente e dentro dela apresentaram-se alguns espíritos que animaram o sexo masculino em trajes medievais de grande beleza, que se faziam acompanhar por outros menos formais, que foram apresentados ao benfeitor como especialistas em edificações e defesas. Trata-se de um grupo de mentalizadores hábeis em edificações, informou o chefe do grupo. Alguns são servidores da antiga ordem dos Cavaleiros Templários, que ainda se dedicam ao auxílio dos que sofrem e são defensores de todos aqueles que se entregam a Jesus, assessorados por engenheiros modernos, especializados em construções, conforme os temos em nossas esferas espirituais. Após sorrirem jovialmente, deram início ao trabalho, que se realizava mediante concentração mental de uns, muito segura, que fazia surgir do fluido cósmico um material que outros aplicavam na edificação, cuja base assentava-se na sala de conferências, envolvendo um grande espaço em forma quadrangular. Simultaneamente, vozes siderais cantavam comovente melodia de exaltação ao Senhor da vida. A pouco e pouco, foi-se levantando a edificação que fazia recordar as antigas torres de vigia dos castelos medievais. Em menos de uma hora, foi concluída a obra que ultrapassava a altura do edifício material, na qual foram instalados instrumentos que faziam recordar canhões de reduzido calibre, capazes de emitir raios magnéticos que produziam choques desagradáveis naqueles que lhes constituíam alvos. Trabalhando com eficiência e harmonia, quando o expositor encerrava a classe, preparando-se para a prece final, o comandante do grupo informou que estavam preparados para o enfrentamento. O público preparava-se para sair, irradiando grande júbilo, quando a enferma fora convidada a permanecer no recinto, a fim de receber a orientação especializada para o seu problema. Subimos à parte mais alta da edificação, de onde podíamos contemplar a imensa mole de desencarnados acelvajados, e a um sinal do responsável pelas defesas, foram disparados vários raios sobre a turba, que recuou em infernal comportamento, blasfemando, ameaçando e gritando. O encarregado da operação explicou-nos. Para esse nível de companheiros espirituais, o recurso mais eficaz ainda é aquele que os assusta e intimida. Posteriormente, serão tomadas outras providências específicas para o atendimento grupal. Antes que formulássemos uma indagação a respeito de possíveis danos que aqueles disparos pudessem causar-lhes aos perispíritos, captando-nos o pensamento, respondeu-nos com um sorriso amigo. Trata-se de um aparato de intimidação do que um instrumento propiciador de prejuízos reais. Os raios emitidos, em alcançando-os, produzem desagradável sensação de choques elétricos superficiais. Nada obstante, quando se trata de problemas mais complexos da perversidade ameaçadora das trevas, é-nos justificado aumentar a potência dos mesmos, que produzirão sensações mais afligentes. O amor possui recursos de variada aplicação, sempre de acordo com a necessidade de quem se lhe candidata. Dispersos e à distância, os pretensos invasores, pensando mais em si mesmos, não se interessaram pelo público de saída da sociedade. De quando em quando, ocorriam novos disparos, mantendo-os distantes,
podendo-se observar o círculo escuro e viscoso de suas exteriorizações mentais, envolvendo a área iluminada na qual permanecia o santuário da caridade. Agradecendo a cooperação, Dr. Bezerra, sensibilizado, indagou ao responsável pelo grupo diligente. Alguma instrução a mais? Sim, respondeu solícito. Temos que informar-lhe a decisão do diretor de operações para que permaneçamos em auxílio aqui até a conclusão do programa de saneamento espiritual. Alegremente, o benfeitor abraçou-o e regressamos ao salão, agora quase deserto, exceção feita à irmã enferma que recebia instruções de uma das médiuns da sociedade, fortemente inspirada pelo seu guia espiritual. A melodia angelical permanecia no ar, derramando harmonias espirituais. Se as forças do mal arquitetam planos e os executam na sua perversidade e insânia, o amor dispõe de antídotos poderosos que são capazes de anular-lhe os efeitos doentios. Sempre constatando a sabedoria dos espíritos elevados e os métodos dignificantes de que se utilizam, sempre agindo com misericórdia pelos agressores, éramos tomados de emoção crescente, comprometendo-nos intimamente em dedicar todo o tempo possível ao trabalho da caridade ao próximo. Em último caso, caridade para conosco mesmos.